Olá, eu sou o Gabriel Bonani e esse é mais um episódio do Keeping Cast, o podcast oficial do Keeping Track. E aí galera, tudo bem? Mais um episódio do Keeping Cast e é aquele episódio especial que vocês já conhecem do Conversa de Fã, que é um quadro novo, para quem não conhece, né? É um quadro novo que a gente começou, que a gente fez só pra gente falar dos nossos artistas favoritos. A gente fez do Coldplay. Foi o primeiro episódio, foi um sucesso, a galera já gostou muito e por isso que a gente está aqui de volta para falar hoje de uma banda que eu pessoalmente adoro. Eu, Boni Gabriel, sou um grande fã há um bom tempo já. Enfim, são eles que trazem conceito, trazem muita teoria, deixam os fãs loucos, assim, vendo código na internet, enfim. 21 Pilots, tinha que ser eles, porque eles estão com um álbum novo que vai sair agora em maio. Então, realmente, a gente tem que relembrar toda a carreira deles, vamos relembrar os álbuns, as teorias, as vindas que eles tiveram para o Brasil, pelo Lollapalooza. E claro, para falar desse tema, não tinha como a gente não ter esses convidados super especiais, que é o pessoal do Spook Clique, que hoje é o maior fã-clube deles no Brasil atualmente. Não tinha como não ter eles aqui com a gente para falar disso, não tem como. Aqui comigo a gente está a Frisa. Oi galera, tudo bem? Eu sou a Frisa. Muito bom estar aqui com vocês para mais um episódio do podcast do Keeping. Coisa boa, prazer é nosso, Frisa. E também aqui tá a Sol, do Spook. Oi, eu sou a Sol e vai ser muito bom embarcar aí nesse projeto com vocês. Bora nessa. E o nosso último convidado do Spook também é o Tom. E aí, pessoal do Keeping Track, eu sou o Tom e eu tô aqui para falar com vocês sobre as teorias e tudo que vocês tiverem as dúvidas. Vamos lá. Teoria é o que não vai faltar aqui hoje. Aliás, é um prazer estar aqui com todos vocês. E claro, vamos fazer o nosso jabá que tem que ter, né? Quem não segue a gente nas redes, Twitter e Instagram, @KeepingCast, segue a gente nessa plataforma favorita que você está ouvindo a gente agora. E, claro, também siga o Spook Clique, gente. Podem fazer a divulgação de vocês agora. Quais são as redes? Contem pra gente. Vai lá, Tom, marqueteiro. Bom, gente, as nossas redes sociais, de uma forma geral, no Twitter é o @SpookClick, é BR, e também o nosso YouTube, SpookClickBR. Eu acredito que todas as nossas redes são esse no geral, o nosso padrão. Maravilha, maravilha. Agora ainda o que importa, que é a gente relembrar um pouco de toda a trajetória da banda, enfim. E antes de começar realmente a trajetória, a gente lembrar disso tudo, queria saber pessoalmente de vocês, como vocês conheceram 21 Pilots, que a gente estava até conversando agora há pouco, que é o tipo de banda que vem ganhando fãs assim a cada nova era, sabe? Tiveram várias eras que ganharam um número bom assim de fãs. Então, quando foi que vocês se apaixonaram, viraram fã deles? Me contem. Eu conheci em 2015, né, Stress Out estava viralizando nas redes sociais, no Twitter principalmente, e foi a partir de lá que eu procurei, né, eu sou uma pessoa muito curiosa, procurei, fui conhecer, amei o som, na época não tinha saído ainda o Blurryface, depois saiu, me encantei pelo álbum, e nisso eu fui conhecendo outras pessoas, acabei criando um grupo no WhatsApp, e foi aí que eu conheci a Frisa e todo mundo, e aí o resto da história que a gente está contando agora. Caminho sem volta, né? Começa a conhecer outras pessoas. É isso que eu sempre dizia pra eles, é um caminho sem volta. A Frisa até ria quando eu falava disso. Eu falava, não, ele tá exagerando e tal. 6 anos depois, ele estava certo. Bom, eu conheci também mais ou menos na mesma época, eu acredito que tenha sido 2015. Eu me lembro que eu conheci por causa de Car Radio, quer dizer, foi a primeira música que eu ouvi, mas é uma história engraçada, eu era muito fã de Panic! At the Disco na época, momentos. E o baixista do Panic, o Dallon, ele sempre dizia que a banda preferida dele era 21 Pilots. E toda hora eu via ele postando nas redes sociais falando sobre 21 Pilots, eu falava, gente, mas não é possível, que desgraça é essa? E na mesma época, muita gente começou a falar de 21 Pilots, e especificamente de músicas tipo Car Radio e do Vessel. E aí eu comecei a ficar muito curiosa, que nem o Tom. E aí eu fui procurar, eu lembro que eu escutei Car Radio, foi amor à primeira vista. E aí desde então eu comecei a escutar muito, muito mais. Pouco tempo depois lançou o Blurryface, e eu deixei em loop infinito desde que lançou, e estou aqui hoje. Maravilha. E você, Sol? Ai, gente, a minha história é a mais bagaceira aqui de todo mundo. É a mais triste possível. Por quê? Conheci 21 Pilots por causa de um ex que eu tive, de um web namoro. Ai, fatos vergonhosos, não é só de coisas boas que se fazem. E aí foi mais ou menos nesse período aí, foi mais ou menos 2016, né? Aí, dentre todo mundo que tá aqui, eu sou a mais nova na equipe.
Mas aí eu conheci por causa desse ex. E aí no começo eu ficava meio assim, ai, será que eu gosto? Será que eu não gosto? E aí depois eu falei, tá, eu gosto sim, vou me entregar. E aí foi isso. Tem um tempo aí já que estamos aí. Bom, eu também, não tem nem como fugir muito disso, mas eu conheci bem nessa época também com o Stressed Out. Eu lembro que tava bem viral, assim, aqui no Brasil acho que foi a primeira vez que eles chegaram em massa, né? Então eu conheci bem nessa época também e, cara, desde lá não tive como parar, porque assim, são tantas coisas, são tantas teorias, conceito, e é uma coisa que eu gosto muito. E, tipo, veio o Blurryface, igual a Fisa falou, já era, caminho perdido. Acabou. Não tem como deixar assim de acompanhar, porque eles são artistas que são muito fiéis ao que eles apresentam. Eles apresentam essa narrativa desde o Blurryface, né? É uma narrativa mais construída, e eles não largaram ela desde então. A gente não vê quase artistas que fazem isso. São fiéis tipo ao que eles apresentam. Né? É tipo um filme, eu acredito que daria um o que filme. acontece, o que vai acontecer depois, você não consegue, tipo, você precisa descobrir tudo. E até hoje ninguém sabe tudo. E aí, tipo, você não consegue dropar, porque, mano, eu preciso saber o que é isso aqui, cara. E eles nunca entregam nada assim, pá, você tem que ir atrás. E o bom também é que é uma banda muito versátil, né? Então, tem vários estilos ali juntos, né? Tem um predominante, óbvio, mas, assim, tem muitos estilos juntos. E eu quando comecei a gostar, eu não ouvia indie de forma alguma, assim. Pra mim, eu achava super chato. E aí, cara, foi minha porta de entrada, assim, eles. Porque você começa a entender mais o conceito, né? Por ser uma banda muito versátil. Você vê muito ritmo ali. É verdade. Nossa, eles juntam muita coisa, assim, principalmente do Blurryface pra cá, eles fizeram muita coisa diferente, né? E é muito maneiro isso do 21 Pilots, porque o que eu acho que fez o 21 Pilots virar o fenômeno que é hoje é justamente essa união da fanbase deles, porque assim, parece que é um trabalho, por mais que eles sejam mega talentosos, criativos pro conceito, essa cooperação de todos os fãs se juntarem pra procurarem código nos sites, todas essas coisas doidas, não ia acontecer se não tivesse uma comunidade, sabe? Como é o Clique, que é o fandom do 21 Pilots. Então, isso eu acho maneiro demais deles. Nossa, muito massa. Muita gente acaba conhecendo eles só, tipo, de Blurryface pra cá. Mas vamos falar da onde eles começaram, porque pra quem não sabe, tem um tempão, né? Tipo, 2009 eles começaram. Foi quando surgiu a banda pela primeira vez. Alguém se habilita aí com falar um pouquinho desse comecinho da banda e como se tornou esse fenômeno de hoje? Então, a banda ela começa mais ou menos em 2009, né? Ali entre 2009 e 2010. Ela é formada em Columbus, né? Cidade natal deles. E a formação original não é Tyler e Josh, como a gente conhece hoje em dia. Era o Tyler, Chris, né? Chris e o Nick. Nick, isso. E aí eles começam lá. Basicamente era essa a formação. Eu acho que também é legal a gente falar um pouquinho do nome, né? Antes disso, não tinha 21 Pilots, mas existia Tyler Joseph já, né? Porque quando o Tyler tava no ensino médio, no final, ele tinha lá seus 17 anos, foi aí que ele começou a fazer música, né? No porão da casa dele, ele começou a gravar, escrever um monte de música, e foi aí que ele fez o No Pun Intended, que muita gente nem sabe que existe, mas é o álbum solo dele, antes de existir 21 Pilots, antes dele falar, putz, quero fazer uma banda. E isso foi muito motivado, né? A inspiração para o No Pun Intended foram, obviamente, as coisas que ele estava vivendo naquela época. Então a gente costuma brincar no Clique que o No Pun Intended e o Self-Titled, que é o primeiro álbum do 21 Pilots, são tipo álbuns gospel, porque majoritariamente o tema é Deus, é religião, é essa questão de fé, porque, pra quem não sabe, o Tyler é extremamente religioso, ele tem uma criação extremamente religiosa, de igreja católica, ele frequentava a missa sempre. Enfim. Tem vídeos dele cantando com a igreja. Na igreja, isso. Ele cantava na igreja, exatamente. Ele era, inclusive, frisar, abrindo parêntese, no Pun Intended, não sei se eu estou pronunciando corretamente, tem músicas e melodias que foram recicladas e foram parar em álbuns futuros. No Blurryface, inclusive. Self-Titled, o Vessel também tem, tem até referências de trechos às vezes, né? Por isso que eu sempre digo que pra mim, a carreira inteira do 21 Pilots, o Tyler pensou no dia que ele falou, vou fazer uma banda, mais ou menos no meio do Pun Intended, porque existem referências, existe uma narrativa que, ok, no Blurryface é mais clara, mas já no Self-Titled a gente percebe trechos que parece referência a Blurryface, essa questão toda, né? O No Pun Intended é normal as pessoas não conhecerem, porque é um álbum meio que vazado, a gente não tem ele lançado oficialmente, assim, a gente não tem, esse aqui é o No Pun Intended. Eu aposto no relançamento um dia. No Pun Intended eu acho difícil, eu acho o Original at Best, que eu acho que vai rolar inclusive esse ano.
Horas mais pra frente. Mas o No Pun Intended eu acho meio... Mano, gravar Taco Bell Saga de novo, tipo... Não, aí não dá. A Frieza é muito iludida, cara. Não, mas por isso que eu falei que não vai rolar, entendeu? Falando o contrário. Nossa, imagina Tyler Joseph gravando Taco Bell. Então vamos fazer estão lançando um burrito agora no Chipotle, né? Tudo é possível. Sim. Mas enfim. Então, o self-titled, o No Pun Intended é isso. É muito motivado pela... Foi tudo feito pelo Tyler, né? Ele produziu, escreveu e fez tudo sozinho no porão da casa dele. No estúdiozinho. Nem era um estúdio na época, era só um porão mesmo. E o grande tema é esse, né? Ele tem problemas, sempre teve, desde aquela época que começou, de duvidar da fé dele, né? De questionar a instituição igreja, questionar Deus, questionar se ele acredita nisso ou não. E, ao mesmo tempo, ter essa criação extremamente religiosa. Então, essa disputa aí, essa batalha, essa ambiguidade que ele trata muito nesses 2 primeiros álbuns. E junto com isso também o Tyler tem diversos problemas psicológicos, também motivados por essa questão da religião. Então o No Pun Intended, inclusive, a gente costuma falar que talvez não seja um álbum muito legal de pessoas sensíveis, enfim, que podem ter gatilhos com problemas psicológicos escutarem, porque ele é um álbum bem pesado. É o álbum mais explícito, assim, de tipo... sei lá, quero desistir, quero morrer, assim, ele tem umas coisas bem pesadas, porque era exatamente o que o Tyler estava sentindo naquela época. Porque né? Era uma maturidade artística que ainda estava se construindo, então não tinha toda aquela coisa da produção. Sim. Apesar das melodias bonitinhas, né? Não acho que são bonitinhas. No Pun Intended, as melodias são muito mais grosseiras, vamos dizer assim, do que, tipo, Blurry Face. A letra pode ser até pesada, mas primeiro que tem metáfora, né? Porque o Tyler amadureceu muito como artista, então não é tão escrachado. E segundo que a construção musical das melodias e tal é muito mais madura. Não tinha uma super produção, um produtor ali pra orientar, dizer assim, olha, vamos fazer assim, assim, assim. Não, era o Tyler, né? Era ele. Eu ia até comentar. Aquela gritaria lá, né? Normalmente, hoje em dia nos discos a gente tem mais gritaria. Naquela época lá o Tyler não tinha esse costume. Mas enfim, pode falar, Gabriel. Não, eu ia comentar bem isso, que o que eu acho legal da trajetória do 21 Pilots é como o som deles foi, tipo, afinando também, Sim. assim, porque até o self-title, ele também tinha uma pegada, assim, mais robusta, digamos assim, por mais que era só o piano, assim, era uma coisa mais crua, digamos assim, mas Sim. A produção foi evoluindo em níveis, assim, inesperados, assim, com o tempo, é bizarro. E mesmo em termos de instrumento... inclusive a produção poliu, né, o som deles. Sim. Total. E eu acho que o Tyler, ele gosta muito de, tipo, se arriscar como artista. Então, ele começou pegando as coisas que ele conhece. Então, se você for ver lá no Pun Intended, self-titled, majoritariamente piano. Tem outros, né, claro, mas majoritariamente piano, assim, que se destaca na maior parte das músicas. E aí, depois, né, foi introduzindo, sei lá, sintetizadores, teclado, ukulele, depois baixo, agora a última é guitarra. Então isso faz parte também da melhoria, do avanço na produção e na qualidade musical deles. Eles estão sempre introduzindo elementos novos nas músicas. E tudo me indica que a gente vai ter surpresas na próxima sexta-feira também, sobre a sonoridade. Peraí, Tom. Calma, a gente tá lá em 2009. Tá bom. É porque eu sou uma pessoa muito adiantada. Não, o Tom falou, meu coração já ficou até animado, assim, porque essa era especificamente, tava comentando, eu não tô tão por dentro, assim, das novidades que vão vir. Eu acho que vai ser um baque quando eu for dar um play nesse álbum. Nossa, vai. Sempre é. Isso é uma coisa legal. Toda coisa que eles lançam é surpreendente. Porque, tipo, ao mesmo tempo que, ok, isso daqui é 21 Pilots, é uma coisa completamente diferente. Tem a identidade deles, mas ao mesmo tempo é muito diferente. Level of Concern, puta, é muito diferente de tudo que eles já tinham feito antes, mas ao mesmo tempo, eu consigo enxergar que aquilo é 21 Pilots. Mas o Trent foi a mesma coisa. O Jumpsuit, meu Deus, quando eu vi aquele baixo, eu falei, gente, o que tá acontecendo, sabe? Mas ao mesmo tempo era 21 Pilots. E a mesma coisa que com os Scale the Nights até agora, Choker, é um pouco diferente, né? A gente lembra muito do self-titled que a gente tá falando agora. Mas ao mesmo tempo eles estão tentando coisas diferentes, sem perder a identidade, isso que eu acho muito legal. Eu acho que os Scale the Nights vai ser meio que um throwback pra 2009 com algumas referências. Choker lembra também muito Taxi Cab. A gente tá pulando muito. Vamos lá, a gente tava no self-titled. Não, vamos falar. Mas eu acho que o self-titled foi bem isso. É inevitável, também, né? porque o atual sempre vai remeter também ao antigo um pouco. Mas vamos nos controlar. Eu acho que nessa era, vocês vão poder me falar melhor, mas esses primeiros álbuns, eles não tinham um conceito tão forte como eles vêm apresentado, né? Isso que é interessante também.
Então, eu tenho a teoria que o grande conceito da banda é a questão do Blurryface, né? Que é um personagem que representa a depressão, insegurança, ansiedade, etc. E eu acho que, claro, o personagem do Blurryface foi criado no álbum Blurryface, com personificado, né? Mas eu acho que esse conceito existe desde o Self-Titled. Porque se você pegar as letras do Self-Titled, tudo bem, tá falando de Deus lá, de dúvidas, mas tem aspectos que remetem a essa questão de dualidade, luta, depressão, quero ficar bem, não quero. Então, eu acho que sim, os primeiros álbuns não eram tão conceituais assim, mas eu acho que já tinha indícios lá, referências desse grande conceito que viria a ser criado melhor depois, eu acho. Total. E a gente não falou muito do Vessel, né, também. Que, inclusive, a sonoridade atual do Scale the Nice, eu tô achando um pouquinho parecida pelo tom lúdico, assim, que tinha do Vessel, né? O que vocês acham? Bom, eu acredito que o Vessel, ele tenha aquela um toque de ironia, de sarcasmo em alguma das músicas. E talvez essa sonoridade mais positiva é um personagem que talvez esteja vindo agora de uma forma mais aprofundada. Mas como começou no Skyline the Nice, começou meio que uma capa, não foi, Frieza? Com as verdadeiras intenções dos personagens, que são... O Scale the Nice, você está falando? Isso. A primeira coisa que lançou? Sim, a gente teve aqueles posters, né, que era uma propaganda. Os pôsteres dizendo que não era... O que era dito nas músicas do álbum não seria, na verdade, a opinião dos artistas, que era tudo controlado por Dima, e a questão aí de propaganda, mas a gente vai entrar nisso depois quando a gente for falar do Scale the Nice, né? Que tem história aí. Isso, tem demais. Mas eu acho que é isso. O Vessel tem um álbum que eu gostava muito, eu acho que a sonoridade era mais doce, digamos assim, do que o que eles vinham apresentando, né? Ainda tinha muito dessas questões de questionamentos, enfim, mas com uma sonoridade mais positiva. Eu acho que foi aí que a gente começou com aquele meme até, que é o 21 Pilots, que a letra... tem até a casinha, né? A casinha preta, a letra, e a casinha rosa, a sonoridade. Acho que foi aí que surgiu o meme, porque... Foi. É bom também atentar que é o primeiro álbum nas mãos de uma grande gravadora, né? Eu ia falar isso, Porque antes ainda teve um que a gente pulou, que foi o Original at Best. Eu já vou falar nele, mas o Vessel é um álbum muito interessante, por vários motivos. É o primeiro álbum mais conceitual deles, né? Porque o Vessel tem um conceito que muita gente esquece. Acho que poucas pessoas estão ligadas na ideia do Vessel, mas ele tem um conceito que eu acho muito maneiro, que é a ideia de que nosso corpo é só um corpo, que não adianta, não vale de nada, porque quando a gente morre, nada disso vai adiantar de alguma coisa. O que a gente leva é a nossa alma, né? Nossos valores, que tá ligado com a ideia, de novo, da religião do Tyler, né? As crenças dele. Mas esse tópico é bem trabalhado. Também tá super ligado com o Dima, né? Se a gente for fazer uma ponte, tá, gente, extremamente. Por isso que eu tô falando. Ligado. Por isso que eu tô falando. Pra mim, tá tudo ligado. E o Vessel também, se a gente for pensar assim, eu me arrisco a dizer um negócio que talvez o Vessel seja o álbum mais, entre aspas, preguiçoso deles, porque na verdade ele é uma reciclagem do Original at Best, que a gente pulou. Tipo, mais da metade das músicas do Vessel, na verdade eles pegaram do Original at Best e fizeram melhor. Algumas, 90% eles fizeram bem melhor no Vessel. Lovely, particularmente, eu gosto mais da do Original at Best. Então, tipo, eles não criaram tanta coisa nova, assim. Só que agora eles tinham aquilo que eles não tinham até então, que foi o que a gente comentou, que são recursos, né? Produção, capacidade de fazer alguma coisa, talvez do jeito que o Tyler tenha idealizado lá quando ele fez pro Original at Best, mas ele não tinha como, né? Esse é o primeiro álbum de estúdio, né? Vamos deixar isso claro. Que é pela Field by Raymond, né? Sim. Isso, que é uma subsidiária da Warner. É o primeiro contrato de estúdio dele. Eu acho que foi aí que eles começaram a estourar mesmo, assim, nos Estados Unidos, pelo menos lá primeiro. Que daí eu lembro que nessa época também eles abriram a tour do Fall Out Boy também. Então, tipo, a partir também, acho. do Paramore. Então, a partir daí eu acho que eles começaram a aparecer pro público, sabe? Inclusive, eles têm uma amizade muito boa com o Paramore até hoje, eu acredito, né? Principalmente porque a Hayley tem a Hayley e o Josh são melhores amigos. Sim, por causa da marca de tintas da Good Die Young. Que destrói o cabelo do Josh, mas tudo bem, Hayley, faz parte. Mas acho que o primeiro grande hit deles foi justamente Car Radio, que eu comentei um pouco. Claro, não se compara com Stressed Out nem nada, mas eu acho que foi uma música que abriu muitas portas pra eles. E deu uma viralizada, assim, nos Estados Unidos nessa época. Foi aí que as pessoas começaram a saber da existência de 21 Pilots. Tanto que nem o Gabriel falou no começo, tem muita gente que sabe que não surgiu no Blurryface, mas vai até o Vessel, acha que a banda existe desde 2012, 2013 só. Por ser o primeiro álbum de estúdio deles, né? O Self-Titled é um pouco esquecido por Deus. O Original at Best, então,
vamos nem comentar, ninguém nem sabe que ele existe. Então o Vessel é um álbum bastante importante pra história da banda por causa disso, né? Se o Vessel não tivesse existido, talvez o Blurryface não existisse. Com certeza não ia existir da maneira que existiu, né? Vessel caminhou para que Blurryface pudesse correr. Sim, exatamente. Exato, cara, é isso que eu ia dizer, porque todo o hype, a construção começou a partir daí. Eu ia dizer que essa construção começou a partir do Vessel. Acho que começou a fomentar um público, inclusive dá pra ver no clipe de Car Radio, já tem toda aquela multidão, as pessoas já estavam conhecendo o que a banda é hoje. E o Blurryface só fez despontar pro público internacional, né? Porque entrou na Billboard e tudo que a gente sabe o que aconteceu. E o Vessel também, eu acho que representa, a gente tava falando da sonoridade, o primeiro momento em que a sonoridade deles realmente começou a amadurecer. Também por estar com uma gravadora, né? Mas comparando com Self-Titled, Original at Best, o Vessel, sem dúvida, foi muito diferente do que o pessoal estava acostumado. As músicas eram mais animadinhas, né? Como a gente comentou, não tinha mais aquele piano, aquele negócio meio marcha fúnebre, não tinha mais isso. Então acho que eles começaram a crescer muito e realmente a criar a identidade sonora que eles sempre quiseram ter como banda a partir mais do Vessel. Pois é, o Vessel ele só não tinha aquela questão da música ser, como é que se chama? Radio friendly, no caso, são as músicas mais acessíveis para as rádios. E isso veio com Stress Out, que se tivesse sido lançada hoje, numa época TikTok, que na época não tinha, nossa, eu acho que teria sido muito maior do que já foi. Concordo. Cara, o Stressed Out foi o grande ápice, assim, né? Acho que todo mundo conheceu eles nessa época, né? Estão falando agora de trend de TikTok, eu tô lembrando que Doubt virou trend de TikTok, eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo? Ninguém sabia disso, foi fora. Foi por causa da parte repetida, sabe? Aí pegam pra botar foto, várias coisas assim. Eu fiquei, gente, nossa, minha banda trend de TikTok. Eu não sabia dessa também. Vamos falar então do fenômeno que veio com Stressed Out, Blurryface, que eu acho que foi até difícil, né? Porque foi aí que eles trouxeram um conceito mesmo da era, tudo. Foi aí que eles viram, que começou essa loucura toda de teoria, de código, de personagem, de universo paralelo, de tudo. Porque o conceito do Blurryface é extremamente complexo e detalhado, né? E tudo foi feito pra gente descobrir mesmo. Eles em nenhum momento viraram e falaram, olha, a gente tem um álbum que é isso, ele vai contar essa história, tem esse personagem aqui, a gente vai fazer isso. Não existe isso. Então, sabe aquele meme, a construção da imagem de mocinha? Pois é, o Blurryface foi a construção de uma imagem de um personagem que é malvado, né? Que a gente sabe que é o lado ruim do Tyler. E foi um personagem que quem pensou nele, que seja o Tyler, pensou numa construção visual das roupas, inclusive virado até fantasia, as lentes de contato, o vermelho, tudo. Tudo, cara. Tudo no Blurryface é extremamente bem pensado. A capa do álbum, eu acho uma coisa maravilhosa, assim, porque a gente tem 9 padrões lá, que muita gente pode pensar que é aleatório, mas cada um deles representa alguma coisa. Eles não foram, tipo, vou desenhar um rabisco aqui e vamos ver como é que fica. Não, eu vou usar o preto junto com o branco nesse daqui, porque isso vai passar tal emoção associada à cor branca. E eu vou fazer um negócio assimétrico para representar caos. É tipo isso, sabe? Cada milímetro daquela capa é bem pensado, inclusive, e foi reaproveitada no Trent, né? Que a gente vai entrar daqui a pouco. Tem conexão, mas a capa, as cores, partes sonoras das músicas, por exemplo, todas as músicas do Blurryface, elas têm um ruído em comum no fundo, menos Tear in My Heart, porque Tear in My Heart seria a música que representa, tipo, o poder do amor sobre o Blurryface, que é a única coisa que é capaz de derrotá-lo, porque é a música que ele escreveu pra Diana. Então Tear in My Heart é a única música do Blurryface que não tem, tipo, o mesmo ruído que tem Heavy Dirty Soul, Stressed Out, todas elas. Sabe, eles pensaram até nisso. No clipe, né, de Tear in My Heart. Sim, então esse álbum é fantástico na questão de viagem por gêneros, tem tudo ali. Reggae, rock, hip hop, pop. Eu ia falar isso. Foi aí que eu acho que o 21 Pilots começou realmente a viajar por todos os gêneros imagináveis, né? Porque eles dão um show. Na época o Tyler deu uma entrevista que estavam perguntando, mas que gênero que vocês são? E ele disse que ele gostava muito de uma definição que ele viu uma vez de alguém falando que eles, eu não lembro direito, mas era tipo, alguém falou que a gente era um pop rock, punk esquizofrênico. Eu falei, esquizofrênico, essa é a palavra, porque não tem como definir. A gente viu uns rastros assim de outros ritmos, já em House of Gold, por exemplo. A gente já vê um outro ritmo total, assim. Mas eu acho que eles se firmaram, mostrando que eles têm vários ritmos mesmo em Blurryface.
instrumentos, né? Eles introduziram instrumentos também, pandeiro, baixo no Blurryface. E Dalbit também tem elementos do trap, né? Sim, pode crer, verdade. É real. E assim, é bem legal de ver todos esses detalhes que eles pensaram até nos shows, assim, os shows que eles faziam a partir da era do Blurryface. Eu acho fenomenal, assim, aquela questão do Tyler pintar toda a mão de preto e daí, conforme ia chegando ao fim da turnê próximo, tipo, ia tatuando menos, assim, menos preto, que era meio que representava o Blurryface, tipo, o poder do Blurryface sobre ele. Então, tipo, eles tinham um cuidado imenso, sabe, pra representar o conceito do álbum em vários elementos. É surreal. Coisa que me chama atenção até hoje nesse negócio dos shows era que o Blur fez o Twitter num dia que o Tyler não deveria, né? A gente até falou disso. Puta, uma mano, vez. o Twitter do Blurryface, olha, um sinceramente... macacão azul. Aí ele aparece com um macacão azul e não sei o que, alguma coisa assim. Se o Tyler estivesse pedindo ajuda, alguma parada assim. A prova de que eles fazem as coisas pelos fãs mesmo. O objetivo desse homem é desgraçar nossas mentes um pouquinho a cada dia. Ah, sim. Sem dúvida. Total. E assim, depois do estrondoso barulho assim que fez o Blurryface, todo mundo ficou muito curioso, né? Porque assim, cara, o 21 Pilots acho que é a maior banda daquele ano, sabe? Aquele ano foi o ano que eles estouraram, 2015, 2016, por aí, né? 15, 16 foi o ano dele. E assim, todo mundo ficou muito curioso. Nossa, como vai ser esse próximo álbum? Aquela expectativa, né? Todo mundo ficou muito curioso. E aí veio o Trent, que também o Jumpsuit tem uma pegada super diferente, todo mundo chocou muito. E eles trouxeram um conceito mais mirabolante ainda, com um universo novo também, né? Foi louco. Cara, surreal. Os caras construíram um universo, uma cidade, um estado com regras e... Mano, como assim? 21 Pilots Cinematic Universe. Mano, é bizarro, sabe? Porque, tipo, eu sempre pensava... Eu ficava muito curiosa pra ver o que eles iam fazer depois do Blurryface, mas na minha cabeça nunca, em nenhum universo, existia a possibilidade de eles criarem um negócio tão inteligente, bem construído e conceitual como o Blurryface. Tipo, pra mim isso é impossível. E eles foram lá e fizeram isso 50 vezes mais com o Trent. Eu falei, cara, vou parar de me surpreender com essa banda, porque o Trent é um negócio assim. A gente ficava falando de... A gente achava que o Twitter do Blurryface era um negócio louco. Os caras criaram um site, do nada, assim, sabe? Que você tinha que entrar no código lá do... Você tinha que entrar na página de vídeos do site da banda pra descobrir esse site. E aí tinha cartas de um personagem X, que ninguém até hoje sabe quem que é, descrevendo uma cidade que era controlada por uma instituição religiosa e que era extremamente controladora. Tipo, é um universo, é um tópico, né? O tópico. Era muito legal a época que todo mundo perguntava nas DMs do Spook Click o que tava acontecendo, o que era isso. Vocês vão descodificar, quando é que vocês vão fazer as teorias? E a gente, meu Deus, hoje perguntam isso. Cara, e o pior é que o nosso vídeo mais assistido do YouTube é sobre o Trent. Que tem 1 hora e pouco. É o nosso vídeo mais assistido. Não, tem meia hora, acho. Tem tipo 20 mil visualizações, um bagulho assim. E até hoje as pessoas, gente, eu ainda não entendi nada sobre o universo de Trent. Aí a gente fala, assiste esse vídeo aqui. Eu não vou ser capaz de explicar de novo. Era muita coisa. E aí entra aquilo que o Gabriel falou sobre os fãs de 21 Pilots. Porque, cara, qualquer outra banda se tentasse fazer um negócio desses, eu acho que não ia dar certo. Porque você tem que realmente mergulhar no universo da banda. E você tem que perder horas e horas de sono, noites de sono, dias, neurônios, pra você tentar descobrir o que tá acontecendo. Tem que mexer em código-fonte de site, fazer umas coisas de programação, assim, e se unir mesmo, pra ir atrás dessas informações, dessas coisas. Eles falam, tipo... Por isso que eu entendo muito quando eles dizem que nós somos 21 Pilots e vocês também. Porque, sem dúvida, essa banda não existiria sem os fãs. Não existiria, nada disso existiria. Tipo, eles poderiam até pensar no universo de Trent, mas não seria passado pro público, porque não teria ninguém do outro lado interessado, indo descobrir, tentando construir isso com eles. E então, muito dessa entrega a gente vê nas performances ao vivo. O Lola, eu acredito que até hoje é um show super comentado, porque é aquela entrega total ao público. Por mais que nem todas as pessoas que ser um festival, mas é incrível ver como eles são muito mais poderosos ao vivo, mesmo sendo só 2 pessoas na banda. Não parece que é um duo. Não, pra mim é uma banda, tipo, dá pra descrever como duo. Inclusive, eles sempre disseram que a grande motivação deles na hora de criar a música é pensar no ao vivo, é pensar no que vai funcionar ao vivo, como é que vão ser os shows, como que a gente vai conseguir fazer um espetáculo mesmo para as pessoas. E eles sempre entram com isso em mente, eu acho isso fantástico. E desde que eles tocavam para 10 pessoas, lá na época do Vessel, do Self-Titled, eles se apresentavam com a mesma energia, mesma disposição, mesmo tudo, do que agora tocando num Lollapalooza lotado para vê-los. É igual.
Então eu acho que isso diz muito sobre os artistas que eles são e o quanto que eles levam a sério o trabalho que eles fazem, especialmente ao vivo, né? Sim, performances impecáveis desde sempre. Aliás, falando assim, saindo um pouco do roteiro até, tipo, misturando um pouco a ordem, mas já que a gente entrou nesse tópico ao vivo, né, deles serem tão performáticos como eles são, vocês chegaram a ver eles aqui no Brasil, porque eles eram 2 vezes, né, no Lollapalooza, Brasil 2016 e outra vez 2019, né? Vocês chegaram a ver? A gente tem o ícone Eu do acompanhei MTV. isso somente na televisão. A Frieza que virou meme. A Frieza é o ícone da MTV até hoje, porque ela apareceu chorando. É incrível a imagem. A gente deixou isso como foto do grupo por muito tempo. eu não sabia desse meme, eu quero ver agora. A Frieza. Se você, depois entra no meu Twitter, é o meu tweet fixado. Porque, mano, assim, eu cheguei em casa nesse dia do Lola, tipo, em pânico, assim, chorando. E tinha, tipo, 1000 mensagens no Spook Click. A maioria era: Frieza, você tá aparecendo em horário em rede nacional, como assim? E, tipo, várias fotos minhas lá. A gente paralisou, cara. Paralisou total, porque era ela e todo mundo começou a rir. Tem até a figurinha que a gente mandou no nosso grupo até hoje. Tem a figurinha, é verdade. Gente, caraca, a gente surtou muito, porque a gente ficava, meu Deus, é Frieza. Não é possível, é Frieza, é nossa DM. Cara, é nossa DM, é do Cara, eles deram um close muito intenso. Eu fiquei muito maneiro. Eles deram um close muito intenso na minha cara. Se eu não me engano, minha maquiagem a Titi Miller comentou. Ela comentou, se eu não me engano, sobre isso. O quê? Foi na hora. Olha a fã. Foi, eu não me lembro, mas acho que foi isso sim. Nossa, eu vou procurar agora, a gente não sabe. Nossa, ok, fiquei emocionada agora. Mas... Foi dessa última vez, 2019? Foi 2019, cara. Não, e assim, o pessoal lá da grade tava em pânico comigo. Eles estavam achando que eu ia passar mal, real. Então eles, tipo, mano, deixa a ambulância meio pronta, assim, e o cara vinha toda hora: você tá bem? Você quer uma água? Você tá respirando? E eu lá em pânico. Nossa, não, foi grandes momentos. Eu fui no de 2016 também, mas em 2016 foi uma história curiosa, porque, tipo, eu tinha acabado de começar a escutar a banda. Eu não era fã, assim. Só que eu senti que eu precisava ir nesse show. E aí eu fiquei sentindo que se eu não fosse, mesmo que eu não conhecesse tanto algumas músicas assim, eu fiquei sentindo que eu ia me arrepender depois. E foi depois desse Lola de 2016 que eu realmente entrei pro Flick, porque esse show mudou minha vida. Foi essa sensação de encantamento ao vê-los ao vivo. Eu fiquei, meu Deus, que banda é essa? Ela é muito privilegiada mesmo, sabe? Assim, tem gente mora em São Paulo, né, amiga? Pois é. Eu já quase peguei um show deles em Madrid. Eu tava em Madrid, eles estavam em Madrid também. Aí eu ficava olhando, assim, pra tudo quando era canto. Tipo assim, meu Deus, será que o Tyler vai aparecer aqui? Onde é que ele tá? Caraca, eu chorei nesse dia. Chorei muito, porque era meu aniversário, eu não conseguia assistir. Fiquei péssima. Tadinho. Imagina. Eles precisam parar de vir só pra Lollapalooza, né? Porque eu não aguento mais, cara, sinceramente. Olha, pegar a grade do Lola... Eu tive que chegar naquela desgraça de autódromo, acho que foi uma da manhã que eu cheguei, porque eu tava em pânico, assim, eu falei, não, eu preciso pegar a grade. Meu Deus! Eu não sabia que tinha uma galera que chegava tão cedo, assim. Assim, eu fiquei sozinha lá, eu fui a primeira da fila. Eu fiquei sozinha lá por, tipo, umas 2 horas. O pessoal começou realmente a chegar 3, 4, 5 da manhã. Aí o pessoal começou a chegar. Mas eu fiquei em pânico, porque eu sabia que muita gente, apesar deles não serem headliners, eu sabia que muita gente ia só pra vê-los. E eu já vi relatos de gente falando que chegou 5 horas da manhã na fila do Lola e não pegou grade mesmo assim. Aí eu falei, não posso correr riscos. Aí eu tipo, não consegui. Eu falei, não vou conseguir dormir hoje mesmo. Aí eu fui. E mesmo assim, vou te falar que foi difícil pegar a grade, porque quando abre as portas do Lola, tem que sair correndo. É tipo um monte de morro. E é longe, né? Tipo, é muito meu longe, Deus. cara. E eu não faço exercício, eu não sou fitness. Então, quase morri. Mas deu certo depois. E assim, surreal, sabe? Eu sempre digo, mesmo se você não é fã de Tame Impala, se tiver uma oportunidade de vê-los ao vivo, vá. Porque é um espetáculo, assim. É realmente isso, sabe? Não é só um show. É o que eu tava comentando. Até pra frisar antes da gente começar a gravar. O meu chefe levou os filhos dele pro show. E ele comentava comigo direto sobre o quanto foi incrível. Ficava cantando as músicas lá no escritório. E era muito engraçado. Porque ele realmente adorou o show. E ele só tinha ido pra acompanhar mesmo. Não, cara, eles têm esse efeito sobre as pessoas. Porque exatamente isso, não é tipo um show normal de bandas que você costuma ver. É realmente, é outra história. Eu me arrepio até hoje só de lembrar da entrada no palco. A entrada Nossa, ele subido na grade. Mano. A entrada do Blurryface já é icônica, né? Porque Have Their Soul Fairly Local é assim, um negócio que arrepia.
Mas a do Trent, pra mim, cara, carro pegando fogo no palco, tudo escuro, de repente uma musiquinha sombria de fundo e o Josh entrando no palco segurando uma tocha. Cara, que é isso, sabe? Surreal, surreal. Eles sobem no público, é um show extremamente interativo, o público participa o tempo todo, a gente segura a bateria do Josh. Não conheço outra banda que tenha, tipo, esse nível de contato e interação com o público e de produção mesmo. Então é realmente uma coisa, assim, surreal. Não, é bizarro. Eles, eu acho que é muito icônico, né? Essa imagem deles subindo, um com a sua bateria, né? O Tyler, acho que pega, né? Uma bateria só pra, na música final, só pra fazer junto com o Josh. É muito icônico. Vem confete no final. Sim, com as cores da sempre era, fala. Né? Eles podem ter 95 álbuns, mas tem 2 músicas que nunca podem sair da setlist, que é justamente Trees, que é a música final, em que acontece isso, né? Que eles tocam os tambores lá juntos, e Holding On To You, que é outro momento icônico no show 2, na verdade. Tem Holding On To You, o Josh dá o mortal em cima do piano, sempre acontece, e é o momento também que o Tyler realmente pede pros fãs segurarem ele, tipo, simplesmente sobe na galera. Isso sempre tem que acontecer, é uma das marcas do show. Mas em Car Radio é que ele sobe nas coisas, né? Nas paradas. Ah, então tem Car é Radio outro também. momento que não Car pode Radio, sair. ele virou Homem-Aranha. Tem isso também. Outro momento que não pode... Cara, ele pendurado naquela estrutura lá do Lola em Nossa, 2016. icônico. Nossa, cara, eu lembro pela televisão, fiquei todo tremendo de medo. Tipo, nesse Lola, eu tava vendo esse show de lá no Lola, tipo, ainda bem que eu tava lá. Mas, tipo, e quando ele subiu, eu fiquei, meu Deus! E eu não conhecia o show dele, assim, a fundo, assim, de saber que ele subia. E daí... ele sobe e daí do nada ele tira uma bandeira do Brasil ainda e tipo, todo mundo fica, meu Deus. O que tá acontecendo, sim. O que tá acontecendo? Eu sempre lembro, eu acho muito... O meme daí foi desse ano foi 2018, né? Que 2016. A primeira vez, não, 2016. 2019. A segunda, 19, né? Então, o meme de 2019 foi dessa daí, socorro, dessa daí. Foi muito bom isso. Muito Cara, eu me lembro, eu acho muito bom. Uma vez eles foram fazer acho que foi um Reading Festival, não sei, era um festival da BBC. Ele começou a subir na estrutura lá e os caras entraram em pânico. Eles desligaram o som. Tipo, eles falaram que não podia subir, ele foi lá e subiu mesmo assim. E aí a BBC, tipo, surtou. Eles tinham tirado as estruturas já pra ele não subir, só que ele saiu andando pela galera pra achar um lugar alto pra conseguir subir. Subiu mesmo assim, e na hora que ele começou a subir, a BBC, tipo, eles desligaram o som, aí ficou o Josh só tocando bateria lá pra não ficar silêncio. Mas ele não abre mão de fazer isso, cara. É muito esquisito. Nossa, e o pior é que ele tem que ter coragem, né? Tipo, porque é alto, tipo, não é muito que alto. ele vai lá só pra, sei lá, fazer um showzinho. Não, ele sobe é alto. Do Lola 2016, meu Deus, ele tava lá em Simão. O do Lola foi o que eu fiquei com medo. Esse de 2016 do Lola, eu fiquei meio assustada. Assim, eu fiquei, meu Deus, Eu também. Ele sempre sobe tão alto assim ou foi especial? Sim. É bem alto, sempre sim. Sobe tão alto assim. Quanto mais alto, melhor, eu acho. Que se tivesse uma estrutura mais alta, ele ia mais alto. O do Lola foi mais especial, né? Porque normalmente eles fazem os shows mais em estádios, em teatros, né? Teatros de concerto. E aí ele sobe, vai pro segundo andar. Mas ele faz as paradas assim. Mas o do Lola foi bem alto mesmo. Foi bem surreal, bem perigoso. Ah, mas pra ele é fixe. O da BBC, esse que eu tô falando, era mais alto e muito pior. Porque o do Lola, pelo menos, tinha alguma estrutura do lado, sabe? O da BBC não tinha nada. Era chão e um poste gigante no meio do nada. E ele subiu no topo disso aí. Eu fiquei em pânico. Eu não lembro disso. Eu lembro que eu fiquei em pânico. Falei, meu Deus do céu. Bom, gente, mas a gente falou um pouco do show, já falamos um pouco das teorias também, falamos um pouco de tudo. Mas temos que falar agora do álbum que está por vir. Scale the Nice chega dia 21, né? Dia 21 de maio. Isso, uma semana disputadíssima. Disputadíssima mesmo, porque a gente vai ter o quê? Olivia Rodrigo, a gente vai ter o Water Parks, que a gente falou. Mas assim, eu acho que... Glow também. Quem? Day Glow também. O Day Glow, putz. Nem sei o que é isso, gente. Ele é um carinha que tá bombando muito, assim, de indie mesmo, né, Tom? Ele parece um pouco o Mark DeMarco. É real. E é bem essa vibe também. Só que mais animado. Mas enfim, eles estão voltando finalmente. A gente já teve 2 singles e as teorias já estão à solta. O que a gente pode esperar, galera? Eu acho que vocês podem falar com propriedade mais que qualquer outra pessoa. Contem pra gente o que a gente teve até agora, o que a gente pode esperar desse álbum.
Então, Gabriel, o negócio a gente não sabe exatamente o que esperar, porque a gente só teve 2 músicas que foram apresentadas, né? A gente teve conceito artístico, né, do álbum, foram as únicas coisas apresentadas. Um visual totalmente novo, sonoridades completamente novas. Eu acho que é a primeira vez que são pouquíssimas músicas divulgadas no intervalo de lançamento entre os singles e o álbum, não é isso? Foram só 2. Foram só 2, o Trent foi muito mais, o Trent foi umas 4, eu acho. Teve intervalo maior e agora foi muito curto, esse álbum veio que de repente. Saiu Level of Concern ano passado, foi o nosso terror, essa música. Nossa, que ódio. E aí, por quê? Fiquei curioso. Por causa da Live Infinita, saturou demais pra gente. Foi isso, não foi, Frisa? É que, mano, tipo, eles várias versões, né? Eles começaram a botar Level of Concern em tudo. Então, eles fizeram, tipo, Level of Concern, aí Level of Concern Remix, aí Level of Concern Live from the Outside, aí Level of Concern mais não sei o quê. Aí quando a gente pensou que tinha terminado, eles começaram a fazer um suspense, e a gente falou, nossa, mano, o que vai rolar? Aí eles abriram uns negócios muito loucos, eu nem sei direito, porque eu dropei, né, nessa época. Eu falei, eu cansei dessa música, eu não aguento mais. Mas eles começaram, tipo, eles fizeram um jogo de realidade alternativa, postando 1 milhão de código, era tipo... Sério, era umas coisas bizarras, era muita coisa, tipo, você tinha que descobrir vários códigos, 1 milhão de códigos, assim, pra no final não ser absolutamente nada. Tipo, o que era? Quem descobrisse os códigos todos ia receber um formulário pra botar seu endereço lá, e daí eles enviaram um pendrive pra essas pessoas, que é o pendrive que tem no clipe de Level of Concern. Que aparece na capa. Mas o pendrive só tinha uns videozinhos dos meninos, assim, tipo, nada demais. Mas ia ser maneiro receber, pô, ia ser brabo. Mas a Frisa, o rolê todo que eles fizeram pra isso, pelo amor de Deus, cara. Não, com certeza, mas a Frisa, ela é traumatizada desde o olho. Desde o olho a Frisa é extremamente traumatizada. Eu sou traumatizada. Que tinha é do Blurryface, que tinha um olho que fechava, abria. Foi da transição do hiato do Blurryface pro Trent. Tipo, pra entrar em hiato, eles fizeram um rolê ridículo no Twitter, foi tipo o dia inteiro postando foto de um olho fechando, era só isso. Eles ficaram a cada, sei lá, 1 hora eles mudavam a header e o icon deles pra um olho um pouquinho mais fechado, pra no final ser tipo tudo preto, escrito Silence, que era o anúncio de que eles estavam indo pro hiato. Eu fiquei desesperada, cara, porque tipo, podia ser várias coisas isso, e até me passou na cabeça, eu falei, mano, será que uma pausa mais definitiva da banda, sei lá, eu achei que podia ser álbum novo, e no final não era nada. Então, assim, isso é um pouco irritante nessa banda. E a Level of Concern também, além desses códigos, depois eles anunciaram essa live infinita. A live infinita da música, cara. Pra quê? Qual que é a necessidade? A live infinita que não era infinita porque já acabou. Ainda bem. Mas aí também... Não, eu acho muito bom que, tipo, a live infinita foi inútil também, porque eles nem foram reconhecidos como pioneiros nisso. Porque, tipo, foi um big deal quando eles acharam que era um big deal fazer isso, né? Porque, tipo, nossa, ninguém nunca fez um videoclipe infinito no YouTube, que legal, somos os primeiros. Só que daí a Billie Eilish fez um igual depois, um tempo parecido, e tá todo mundo acreditando a Billie Eilish como sendo a primeira a fazer isso. Então, tipo, não adiantou de nada. Então, não, o Level of Concern já deu, chega, pelo amor de Deus. Eu tenho uma teoria de que Level of Concern teria entrado no álbum, mas aí eu acho que seguiu pra uma direção diferente, eles preferiram soltar essa música antes como single solto. É que eu acho que Level of Concern não tem nada a ver, tipo, é a coisa mais distoante que eles já fizeram, porque, tipo... Entra nessa vibe disco que tava no passado. Sim, mas falando da letra também, tipo, eles falam explicitamente de quarentena, sabe? Era um negócio bem pandemia, assim. Então, pra mim, não faria nenhum sentido com o conceito do Scale the Night. Entrava no contexto daquele momento, isso. Exato, Talvez eu acho que a sonoridade talvez combine um pouquinho com o Scale the Night, mas eu acho que eles começaram um projeto e mudaram totalmente, sabe? Acho que o Tyler em si... Era um gostinho do que tava pra vir. Inclusive, na música de Natal, já tava dando esse gostinho na capa. Ai, que ódio dessa música de Natal. Ai, não fala disso não. Tem música de Natal também, né? Música, mano. Assim, eu desconfiei dessa música de Natal porque, tipo, a banda existe desde 2009. Eles nunca fizeram nada de Natal. Eu achei muito esquisito. Eu falei, por que lançar uma música de Natal agora do nada? 5 meses depois de ter lançado Level of Concern. Eles não costumam fazer as coisas do nada. E não deu outra. Level of Concern, nesse rolê todo aí de live infinita, não sei o que, já tava dando pistas pro Scale the Nice, porque em um dos vídeos que o pessoal que recebeu o pendrive tem, o Tyler aparece lá no vídeo, e numa televisão atrás dele aparece escrito Clancy is dead, que é o anagrama pra Scale the Nice. Foi a primeira vez que a gente teve essa informação. E nesse vídeo tem um pique meio refém, assim, parece que o Tyler tá gravando aquele vídeo sendo obrigado, tem um negócio meio esquisito aí rolando. E na capa da música de Natal lá, que eu nunca me lembro o nome, acho que é Christmas Saves the Year, pra mim é Christmas Saves the Year.
Aparece lá nos presentes, na capa, um dos presentes tá escrito Clancy e outro presente tá escrito Psy Is Propaganda, que não fez absolutamente nenhum sentido pra gente quando a gente, o que é Psy? Ninguém nem deu muita bola pra isso. A parada do Psy. Teve gente que viu, sim. Eu vi pessoal falando disso, mas eu ignorei, porque eu falei, eu não tô com paciência pra tentar entender o que é isso aqui, deixa quieto. E aí, alguns meses depois, a gente tem um anúncio do Scaled and Ice, que é o anagrama pra Clancy is Dead, que a gente viu lá com Level of Concern. Clancy é um dos personagens da Era Trent, aquele que escrevia as cartas que eu falei. Ninguém sabe quem é, aliás. Ninguém sabe quem é. E a gente foi apresentado um personagem novo, que é o Thresh, né? Que é o dragão da capa. Sim, também. Que ninguém sabe direito o que é também, se ele é do bem, se ele é do mal, se ele... Tem gente que fala que ele é o sentinela de Dima. O Thresh, muito entre aspas, aparece em Tear of My Heart. Mas isso aí não é confirmado. Parece um dragão azul e tal, assim, com mais ou menos o mesmo. Não é o mesmo estilo, mas é bem parecido, bem o conceito, assim. Aí a gente não sabe se é alguma ligação direta ou se é só coincidência. O Tyler, que eu de todos os cenas, é que ele não dá ponto sem nó, então. Exatamente. Exatamente. E aí, a questão toda do Scaled and Ice, quando a gente tem lá na capa de Natal escrito Psy Is Propaganda, logo que anuncia o álbum, a primeira coisa que a gente tem é aquilo que a gente tava falando lá atrás, um monte de pôsteres dizendo que o álbum é produzido por Dima, feito por Dima, que é a cidade fictícia que eles criaram dentro do universo de Trent, controlada pelos bispos, né? E que não tem relação com o que os cantores, né? Não tem relação com o que os artistas realmente pensam. Tem. Isso aí, essa parte dizendo que não tem relação com o que os artistas realmente pensam, tá escrito em letras muito pequenas. Porque, claramente, eles esconderam isso lá nos pôsteres, o Tyler e o Josh, né? Porque eles não podem oficialmente dizer isso, mas era uma mensagem pra gente. Então, qual que é a ideia, né? Tem teorias aí de que o Clancy, na verdade, não morreu. Ele seria um personagem que é muito perigoso pros bispos lá de Trent, porque ele representa rebeldia, fuga, e eles não podem, né, ter esses ideais sendo espalhados pela cidade, porque senão todo mundo vai querer fugir, ninguém mais vai respeitar, não vai ter mais autoridade na cidade. Então, Dima quem cantou a letra pro Tyler foi o Clancy, né, bem da verdade. O que eu entendi, basicamente, foi que eles vão interpretar personagens nesse álbum. Eles vão estar como se tivessem regido sobre personagens, e o álbum todo é como se fosse uma grande interpretação, uma grande atuação. É isso? Eu não acho que eles... Eu acho que eles são o Tyler e o Josh mesmo. Só que, e aí Dima inventou essa narrativa aí que o Clancy morreu e eles precisam que as pessoas acreditem nisso para que eles continuem tendo controle sobre as pessoas da cidade. E para isso, eles precisam do Tyler e do Josh, porque o Tyler e o Josh também são ameaças para a cidade, especialmente o Tyler, porque o Tyler vive tentando fugir. Foge, volta, não consegue, foge, ele não quer ficar lá, né? O Josh é o líder dos bandidos, né? A principal... Sim, mas, ele sozinho não representa perigo nenhum, porque ele já fugiu, já pronto, acabou, e os bandidos são lenda urbana lá. Mas o Josh é um perigo por causa do Tyler, porque quem sempre tenta ajudar o Tyler a fugir é o Josh. Então, primeiro de tudo, eles precisaram pegar o Josh, que foi o que eles fizeram, que a gente viu lá no clipe de Choker, né? Então, assim, tem duas possibilidades. Ou eles realmente estão sendo controlados por Dima e estão conscientes disso e estão sendo obrigados a lançar esse álbum, que é uma propaganda política, então é uma propaganda dos ideais de Dima, da qualidade de vida, do lugar, tudo isso. Ou eles estão fingindo que foram capturados, eles estão fingindo para Dima que realmente estão sob o controle deles, e na verdade não estão. Eles estão fazendo isso como um plano para destruir a cidade, para se rebelar, e tem alguma coisa mais grandiosa aí por trás. Por e isso aí que essa segunda teoria da Frieza que ela falou aí, é uma teoria que leva a gente à ideia de um outro álbum, que teriam 2 álbuns nesse ano, ou pelo menos no primeiro semestre. Inclusive, essa é a aposta de muita gente, que vai ser um álbum duplo. Depois minha tá também, vindo. inclusive minha. Nossa, mas por que eles sendo especificamente? controlados numa parte... Porque assim, num álbum eles seriam controlados e no outro álbum seria meio que resultado deles se rebelando, sacou? Mas é que isso surgiu antes. Essa história aí surgiu antes, porque ano passado o Tyler deu uma entrevista dizendo que ele estava trabalhando em coisas muito diferentes. Ele estava trabalhando em muita coisa, ele estava se sentindo muito criativo nessa pandemia, ele estava tentando coisas diferentes e que existe uma possibilidade grande de a gente ver 2 discos muito diferentes em um futuro próximo. Então, até aí porque pra quantidade de músicas está muito pouco, né? Eles costumam fazer 14, 13, tem 11 só, né? Fora que o Tyler também falou que não faria mais hiatos que nem ele fez entre Blurface e Trent. Ele falou isso, então. Não, ele falou que ele não, anunciaria daquele mesmo jeito. O olho que me traumatizou.
Ele falou que ele não ia fazer isso. Sim, mas ele também fala que... Ele ouviu a ele não Frieza, pretende. ele ouviu Tá vendo? ela. A gente tá em comunicação constante. Ele fala que ele não pretende fazer hiatos tão grandes agora, né? Por deixar a gente tão Mas abandonado. isso aí, cara, eu acho que a gente não pode se prender muito nisso, porque é impossível uma banda não fazer hiatos. Especialmente o Tyler, que é pai agora. Ele precisa tirar um tempo pra respirar, cuidar da família. Não mas um hiato de 2 anos e meio, que nem ele fez. Eu acho normal. Tem muita banda que fica 4 anos sem lançar um álbum. Exato, eu acho que a gente vai ver muito desses temas agora nesse novo álbum, né? Paternidade, talvez pandemia, talvez temas políticos, né? Com tudo que aconteceu do Black Lives Matter, o Trump também, talvez a gente veja. Como tem essa questão que a Frisa estava falando sobre política, talvez a gente veja temas políticos no álbum, coisas que a banda ainda não tinha abordado até então. O que eu tô sentindo muito desse álbum, que é como tem meio que essa teoria de que eles estão meio que sendo controlados e é uma coisa meio alienada, como se fosse uma propaganda, é como se fosse um álbum que eu tô sentindo que vai ser uma sonoridade que não vai ser aquela sonoridade ácida, sabe? Que a gente conhece do Twenty One Pilots. E eu acho que vai ser bem isso, né? Tipo, bem docezinho, assim, porque teoricamente é o conceito, assim, porque não é a realidade, digamos assim, né? Shia já mostra isso. Hypado. Oi? Eu tô super hypado pra sexta-feira, tô muito ansioso. Dormir e acordar só sexta-feira pra ouvir esse álbum. Também. Porque, tipo, eles estão fazendo... A gente começa pelas cores, né? A gente já falou que as cores são muito importantes pra essa banda. E é sempre um negócio mais dark. É preto, vermelho, amarelo, de repente azul e rosa bebê. O que é isso, cara? Os pastéis. Oi? É, mano, não. E tipo, Shy Away, chiclete, né? Ótimo e tal, não sei o quê. Mas assim, se a gente for comparar com Blurry Face e tal, tem nada a ver uma coisa muito mais comercial, muito mais um pop chicletinho, porque esse é o conceito, né? Se eles estão sendo controlados, e se é uma propaganda política, eles precisam fazer uma música que vai grudar na cabeça das pessoas e que elas vão sair tipo jingle, elas vão sair cantando por aí e vão botar isso na cabeça e precisa ser uma coisa feliz, precisa ser uma coisa que passe sentimentos bons para as pessoas. Então eu acho que essa vai ser a pegada, mas eu acho que as letras vão ter muita coisa escondida, porque é um jeito deles tentarem mandar a mensagem pra gente de que não é isso que eles realmente acreditam e tentar contar pra gente um pouco do que é a verdade da história. O disco ao contrário da Xuxa deles. Não, mas assim, tipo, tem já nessas duas músicas lançadas. Então, Shy Away, Shy Away, assim, tem algumas possibilidades. Pode ser que ele esteja falando com o Clancy. Eu vi uma teoria dizendo que poderia ser o Keons, que é o bispo do Clancy, conversando com ele. Porque ele diz, espero que você não volte pra casa. Tomara que você não volte pra casa, porque você tem que sair daqui. Que aí seria um jeito sutil dos meninos dizerem pra gente que até o bispo lá acredita que seria melhor pro Clancy fugir de Dina. Só que seria uma maneira sutil, né? Oficialmente é uma música sobre o irmão do Tyler, mas a gente sempre tenta trazer pro contexto da narrativa. E Choker já tem bastante, porque se a gente parar pra pensar que é Dima meio que escrevendo as letras, que é a ideia que eles precisam passar, Choker, o Tyler diz que ele é um fracassado, que acabou mesmo, né? Ele pode estar se referindo ao ciclo de Dima Trench, de tentar fugir de Dima e ir pra Trench, e aí voltar pra Dima de novo, e aí tentar fugir de novo e não conseguir ser capturado de novo, que seria essa luta contra a depressão, né? Tipo, tentar sair da depressão, não conseguir voltar pra ela, tentar sair de novo, voltar de novo. Isso a gente vê desde o Blurry Face. Então pode ser que ele esteja falando disso em Choker, que acabou esse ciclo, porque agora ele não vai tentar mais fugir, porque ele tá preso. Ele ficou em Dima, né, na depressão e tá sendo controlado. Então tem muita coisa aí pra gente refletir e analisar nessas letras, só em duas, né? Imagina quando saem as outras 9. Misericórdia. E no clipe, eu vi que também a galera já pirou, né? Nesse último de Choker. Nossa, pelo amor de Deus. Que até agora acho que ninguém encontrou um consenso, né? Porque tem muita... Eu não consigo. Tem muita teoria e é difícil. Eu também não sei. Eu fiquei muito confusa com esse clipe, cara, sério. Porque, tipo, primeiro que a linha do tempo pra mim não faz sentido. Porque Shy Away é completamente diferente de Choker. Então, pra mim, não faz sentido Shy Away ser antes de Choker. Então, já começo a pensar que pode ser que Choker nem... Quando eles lançaram os clipes de Trench, a cronologia era toda ferrada. A gente viu que Heavy Dirty Soul tava junto com o Jumpsuit e era um ciclo, sabe? Então eu tô achando que isso tá acontecendo de novo. Eu tenho uma teoria de que podemos ter aí uma outra trilogia de clipes, que seria Shy Away, Choker e mais outro. E daí talvez a cronologia faça mais sentido. Mas assim, o que é transformar as coisas em miniatura? Não sei. Como que o Tyler e o Josh não se reconhecem? Não sei, rolou uma lavagem cerebral aí, rolou alguma coisa aí. Eu acho que todas as peças desse quebra-cabeça vão se resolver na sexta-feira, que a gente vai ter todo um aspecto macro e tudo, porque até agora a gente só teve essas duas músicas. Eu acho que mais importante do que o lançamento do álbum na sexta-feira é a live. Cara, eles estão fazendo um negócio gigantesco nessa live. Sim.
os ensaios, tipo, um puta estádio, vão fazer, tipo, acho que um palco pra cada era, surreal. E eu acho que vai deixar o estúdio 2054 da Dua Lipa no chinelo. Deus te ouça. Pelo menos alguma glória para o clipe. Eu acho que assim, a gente vai ter muitas respostas nessa live, muitas. Talvez até, tipo, quem é Clancy, não sei. Tem até uma teoria de que se eles não estiverem sendo controlados por Dima, se eles estiverem fingindo isso, que os bandidos, né, tipo, controlados pelo Josh, vão invadir a live de alguma maneira e, tipo, hackear o sistema e tal, pra fazer uma rebelião e derrubar a Dima. Eu não sei. Mas vai ser a primeira vez que a gente vai ter a narrativa de forma visual, de uma forma completa. Sim. A gente vai entender o que tá acontecendo. E o último tópico, gente, daqui é uma coisa bem rápida, assim, da trajetória da banda. A gente já falou muita coisa legal. Pra quem conhece, a gente falou muita teoria, assim, pra procurar mais. Pra quem não conhece, bem-vindo e fique doido com a gente. E pra finalizar, eu queria saber de vocês algo muito interessante. Opinião, assim, pessoal. Qual é a pior música do 21 Pilots de cada um, tipo, vai dar briga, opinião? E a mais injustiçada, tipo, a favorita aí. Eu já falei a minha. Cara, a Frieza é muito chata. A Frieza é The Hype Hater. Polêmica. Eu amo The Hype. Pra mim, a pior é The Hype, me desculpem. Essa música é extremamente comercial, eu acho ela muito vazia. Eu não acho ela ruim, mas assim, vamos comparar com, tipo, as músicas do Blurface e do Trent, que tem muito mais conteúdo e são muito mais bem produzidas do que ela, eu não vejo nada de especial. Então, e a melhor pra mim é muito difícil, cara, mas... Eu amo muitas todas, mas a música mais especial deles pra mim é Car Radio, pra sempre. Primeiro que foi a primeira que eu conheci, né? E eu acho essa música sensacional. Mas assim, tem outras, né? Tipo Aircatcher, Taxi Cab, lá do Self-Titled, Message Man, do Blurface. Mesmo Jumpsuit, sou apaixonada por Jumpsuit. Mas se eu tivesse que escolher uma, em termos de importância e apego emocional, eu diria Car Radio mesmo. Maneiro. E você, gente? A pior, cara, eu não consigo. Eu juro pra você, eu não consigo definir a pior música de 21 Pilots, mas eu acho que talvez a que menos me falhe alguma coisa seria House of Blues. Não me julgue. Mas eu acho que é a que menos me transmite uma mensagem, sabe? Seria mais esse caminho da música comercial, felizinha. A melhor é uma música que eu não sei porquê, mas eu tenho uma ligação muito forte com ela. É uma música que me pegou, assim, muito. Mexe muito com o meu emocional. Toda vez que eu ouço, eu choro. É Oh Miss Believer. Eu sou completamente apaixonada, assim. Ai, gente, eu choro demais com essa música. Eu fico muito triste. Tem várias triste, mas ela não é uma música triste. Não, ela não é triste, mas eu não... Frieza, não discute com sentimentos loucos. Tá bom. Eu não sei, é muita coisa que eu sinto ao mesmo tempo. E outra música que eu gosto muito é Kitchen Sink. Ai, não dá pra Ai, Kitchen Sink, sim. Puta, tem que estar na minha lista também. Eu sempre esqueço dela, mas ela é perfeita. E eu sempre lembro. Cara, então, eu acho que, vamos lá. Não é uma música ruim, mas eu fui pegando a Buzinho, que é Level of Concern. Pra mim, eu gosto dela, mas eu peguei um abuso real, um rancinho. Eu peguei um rancinho dessa música. Mas, assim, a minha música favorita deles, assim, de cara, Not Today. Sempre vai ser. Nossa, Tom. E eu acho que ninguém sabe disso, mas Você é o único Not Today Stan no clique inteiro. O único. Eu acho essa música fantástica, principalmente como ela vai crescer no fim. Eu adoro essa música, mas assim, eu acho ela super injustiçada, inclusive. Mas nunca vi alguém, não sei se Nossa, acho que eu nunca vi uma pessoa falando que Not Today é a preferida. Também acho que eu nunca vi isso. Não sei, eu sou uma pessoa muito inexplicável, então é isso aí. A Sol também, meu Miss Believer. Mas ninguém falou Ride aí, mas eu colocaria Ride nas músicas. As minhas favoritas, piores, assim, de uma forma geral, estão no Blurface também. E, deixa eu ver, o que mais? Cut My Lip. Acho essa música incrível, uma viagem muito louca. Eu acho boa, mas você colocaria Ride nas piores? Não porque nas seja piores, ruim, não. mas porque saturou, cara. Não aguento mais essa música, cara. Virou tema gente, do shopping. Pra ser bem sincero, até Stressed Out. Tipo, só porque saturou. Eu amo essa música, só que saturou pra mim. Nossa, pra mim, eu não consigo enjoar de Stressed Out. É engraçado. Agora, Ride, não conte comigo pra nada. Eu gosto só da letra. Nossa, eu adoro a letra de Ride. Pra mim, eu não sei, é muito difícil pensar em uma música ruim, tipo, é muito difícil, mas tipo, eu acho que pra mim, eu não gosto muito de Pé Tira do Trent. Nossa, eu amo. Eu não gosto dessa, mas eu sei que tem muita gente que ama no clipe.
E deixa eu ver. Eu não sei agora de cara, assim, mas deve ter alguma do self-title, assim, que eu não gosto muito, porque ou eles acertaram muito, ou, tipo, não me desceu, sabe? Porque elas são muito cruas mesmo, assim. Uma que eu não curto muito do self-title, que eu talvez colocaria nessa lista, que eu tentei muito, mas não rola muito pra mim, é Before You Start Your Day. Puta, essa música pra mim é música de ninar, cara. Me dá vontade de dormir. Tem muita Nossa, música, assim, que, tipo, é um pianinho super calminho e fica. E a voz do Tyler baixinha também, a música inteira, gente, não dá não. E a minha favorita, assim, ironicamente, é do self-title também, que é Taxi Cab. Tipo, Essa meu música é Deus. perfeita também. Nossa, essa música, pra mim, eu queria que eles cantassem sempre. É uma pena que, tipo... Eles tocaram em alguns shows da Band Tour. Eu entrei em surto psicótico, cara. Eu não acreditei quando eu vi. Falei, não é possível. Eu vi, porque pra mim, eu achei que eles tinham esquecido dessa música no churrasco. Eu não tinha mais esperança nenhuma, exato. Falei, não, nunca vai rolar. A gente falou de We Don't Believe What's on TV, tipo, eu amo essa demais. Demais. Ela é muito boa também. Ela é uma das queridinhas do... Inclusive ela tá associada ao Still the Nice também, né? Porque Sim. A primeira vez que a gente recebeu a informação de que o Clancy estava morto, apareceu numa televisão atrás do Tyler. We Don't Believe What's on TV talvez seja o jeito dele de dizer pra gente que isso é mentira. E aí, se a gente associar com science propaganda, o fato de que o Clancy está morto não seria verdade, porque seria propaganda política. Então, realmente, We Don't Believe What's on TV. Tem vários TVs, né? Nas fotos de televisão, nas fotos de divulgação, tem vários TVs. Tem TV, e aí, tipo, as marcas das TVs na live é sempre uma marca de Dima. De novo, reforçando o fato de que a gente não pode acreditar no que tá vindo deles. Assim, tudo é conectado e muito bem pensado, tudo. Bom, eu acho que a gente já falou de tudo e mais um pouco aqui, gente, na real. Que participação, assim, de primeira. De podcast. Meu Deus, sim. Queria agradecer vocês demais pela participação, sério, porque assim foi muito rico, porque até pra mim, tipo, como fã, falar com vocês, outros fãs, assim, da conta de update, saber das teorias é muito rico, foi muito bom. E a galera que tá ouvindo, acho que passa o mesmo sentimento também, porque todo mundo fica eufórico pra conhecer mais da era, enfim. Então foi muito bom esse papo, gente. Queria também, além de agradecer, falar pra vocês divulgarem as redes. O pessoal saber, a gente tem Instagram, Twitter, a gente tem também um canal no Telegram, a gente tem Spotify também, né, que a gente tem o nosso podcast lá, e temos um canal no YouTube também, que a gente tem alguns vídeos explicando. Então, se a gente falou alguma coisa aqui que vocês não sabem muito e ficaram curiosos, dá uma procurada lá no nosso YouTube, porque provavelmente vai ter um vídeo nosso explicando um pouco mais sobre isso. Exato, tá tudo lá. Se você tiver dúvida dos álbuns e tal, a gente tem um podcast enorme falando com 2 temporadas. E que tá disponível em todas as plataformas digitais, né? Não posso deixar de fazer uma É isso, a gente tá em todas. E é isso aí. É isso, galera. Acompanhe as nossas redes para mais informações. Sigam o Keeping também para mais podcasts com fãs. Coisa boa. Valeu, gente. Brigadão. E até mais, gente. Até o próximo Conversa de Fã. E é isso. Tchau, tchau. E ouçam Still the Nice que tá chegando. Vem aí. Com certeza. Dê esse stream pra gente. Muito obrigada pelo convite. Tchau. convite. A gente que agradece. Tchau, Beijo. gente.